Chamar alguém de inimigo é admitir que você ainda depende dele para existir. Quando eu paro de me definir pelo ódio, o mundo para de ter lados. Você provavelmente já viu essa cena. O Thorfinn, agora com o cabelo comprido e um olhar que parece ter visto o fim do mundo, olha para alguém que quer o seu sangue e diz, com a calma de quem observa um pôr do sol: eu não tenho inimigos. Essa frase virou meme, virou estampa de camiseta, virou legenda de foto no Instagram. Mas a verdade é que a maioria de nós a usa como uma fuga, quando na verdade ela é o confronto mais brutal que um ser humano pode ter com a própria natureza. Falar que não tem inimigos quando você está no conforto do seu quarto, com o ar-condicionado ligado e a geladeira cheia, é fácil. Difícil é dizer isso quando alguém está pisando no seu pescoço. Difícil é dizer isso quando o mundo inteiro está gritando que você precisa de um culpado para a sua dor. Este é o segundo vídeo da nossa jornada sobre o Thorfinn e hoje a gente vai falar sobre o pacifismo radical. Não aquele pacifismo passivo de quem tem medo de lutar, mas o pacifismo heróico de quem decidiu que o ciclo de ódio para exatamente aqui, no peito dele. E se você permitir, no seu também. Vamos parar de hipocrisia por um segundo. A violência é sedutora, ela é rápida, ela resolve o problema agora. Alguém te ofende, você ofende de volta. Alguém te agride, você bate mais forte. A gente foi ensinado que isso é ser homem, que isso é ter honra. O Thorfinn passou a infância inteira acreditando nisso. Para ele, a violência era a única linguagem que o mundo falava. E sejamos sinceros, o mundo dele era um inferno. Mas olha o que a violência trouxe para ele. Nada, absolutamente nada. Ela não trouxe o pai de volta. Ela não trouxe paz. Ela só trouxe mais pesadelos e mais sangue nas mãos. A gente vive num mundo que é viciado em ter inimigos. A gente precisa de um vilão. Pode ser o político do outro lado, o vizinho barulhento, o ex-namorado, o colega de trabalho invejoso. Ter um inimigo é confortável, porque nos dá um alvo para a nossa frustração. Se eu tenho um inimigo, eu sou o mocinho. Mas o Thorfinn joga uma bomba nessa lógica. Ele diz que o inimigo não existe lá fora. O inimigo é o próprio conceito de inimizade que você carrega dentro de você. Existe um erro comum: achar que o pacifista é um covarde que não sabe brigar. No caso do Thorfinn, isso é uma piada. Ele é, provavelmente, um dos homens mais perigosos daquela terra. Ele sabe exatamente onde bater para matar em segundos. O pacifismo dele é radical justamente porque ele pode lutar, mas escolhe não fazer. É o que Gandhi chamava de a força da não violência. Gandhi dizia que um rato não é pacifista por não morder o gato. Ele apenas tem medo. O verdadeiro pacifista é o leão que decide não morder o rato. Isso é a filosofia mais difícil do mundo, porque ela exige que você engula o seu orgulho. Ela exige que você aceite ser chamado de fraco por quem não entende o que é a verdadeira força. O Thorfinn aceita levar 100 socos sem revidar, para conseguir uma audiência com o rei Canute. Você consegue imaginar o nível de autocontrole necessário para isso? Enquanto a gente perde a cabeça por causa de uma fechada no trânsito, ele está ali, sangrando, para provar que a paz é possível. Eu preciso te contar uma coisa. Durante muito tempo, eu me orgulhava de ser justo. Se alguém me fizesse mal, eu fazia questão de que a pessoa pagasse. Eu achava que o mundo precisava de justiça e que eu era o braço direito dessa justiça. Eu criava inimigos na minha cabeça o tempo todo. E sabe o que eu ganhei com isso? Uma gastrite nervosa, noites de insônia e um isolamento profundo. Eu estava sempre em guarda. Eu estava sempre pronto para o contra-ataque. Eu era o Thorfinn da primeira temporada, achando que estava sendo foda, quando na verdade eu estava apenas sendo um escravo do comportamento dos outros. Quando eu comecei a entender o que o Thorfinn estava dizendo, minha vida mudou. Não porque as pessoas pararam de ser babacas, elas continuam sendo, mas porque eu parei de dar a elas o poder de me transformar num babaca também. Quando você diz, eu não tenho inimigos, você está retomando o controle da sua alma. Você está dizendo, você pode me odiar, mas eu não vou te odiar de volta. O seu ódio é um problema seu, não meu. Vamos trazer para o seu dia a dia. Alguém fala mal de você no trabalho. O que você faz? Tenta queimar a pessoa de volta? Tenta provar que ela está errada sendo agressivo? Isso é criar um inimigo. E agora você tem que gastar energia pensando nessa pessoa, se protegendo dela, planejando o seu próximo passo. Dizer, eu não tenho inimigos nessa situação, significa, eu entendo que essa pessoa está agindo assim por causa das inseguranças dela, dos traumas dela, e eu não vou entrar nesse jogo. Você continua fazendo o seu trabalho, você trata a pessoa com educação básica, você não se torna amigo dela, mas você não a transforma num monstro na sua cabeça.
O Thorfinn não é um santo que ama todo mundo. Ele é um homem prático que percebeu que odiar é um desperdício de tempo e de vida. Ele prefere gastar a energia dele construindo Vinland do que destruindo quem quer impedi-lo. E você? Onde você está gastando a sua energia hoje? No ódio ou na construção? A conversa entre Thorfinn e o rei Canute é um dos momentos mais profundos da ficção moderna. Canute quer criar o paraíso na Terra através do poder, do exército e da autoridade. Ele acha que pode forçar a paz. O Thorfinn olha para ele e oferece o caminho oposto. A paz que vem de baixo, da renúncia ao poder, da recusa em dominar o outro. É o confronto entre o Estado e o indivíduo, entre a força bruta e a força moral. O Thorfinn sabe que o caminho dele é mais difícil. Ele sabe que ele pode ser morto a qualquer momento, mas ele também sabe que o paraíso do Canute vai ser construído sobre uma montanha de cadáveres e que um paraíso assim já nasce como um inferno. O pacifismo radical não é uma utopia bonitinha, é a consciência de que os meios que você usa determinam o fim que você alcança. Se você usa a guerra para conseguir a paz, você só vai conseguir uma trégua armada. Ser um pacifista radical é ser a pessoa mais solitária do mundo. O Thorfinn é criticado pelos vikings, que o acham fraco, e é visto com desconfiança por quem ele tenta ajudar. Ninguém entende alguém que não quer lutar. A gente vive numa sociedade de times. Se você não odeia o que o seu time odeia, você é um traidor. Se você tenta entender o lado do outro, você é um isentão. O pacifismo radical te tira do time e te coloca no campo, sozinho, tentando impedir que os dois lados se matem. É muito mais fácil se juntar a uma multidão furiosa e gritar palavras de ordem. É muito mais fácil cancelar alguém na internet do que tentar um diálogo real. O Thorfinn nos ensina que a verdadeira coragem não é estar com a maioria. É estar sozinho com a sua consciência, mantendo a mão estendida, enquanto todos os outros estão com o punho fechado. Lembra que no vídeo passado a gente falou sobre o vazio depois da vingança? O pacifismo radical é o que preenche esse vazio. Quando você para de lutar contra os outros, você finalmente tem tempo para lutar contra si mesmo. O Thorfinn descobriu que o maior inimigo dele era a própria vontade de ser o justiceiro. A gente usa a raiva para não sentir a dor. A gente usa o conflito para não ter que lidar com a nossa própria mediocridade. Quando você diz, eu não tenho inimigos, você está ficando pelado diante da vida. Não tem mais desculpas. Não tem mais, eu sou assim porque fulano me irrita. Agora, é só você e as suas escolhas. E é por isso que tanta gente foge do pacifismo. Porque é muito mais fácil lutar contra o mundo inteiro do que ter que mudar a si mesmo. Ah, mas Thorfinn, e se alguém atacar minha família? E se um bandido entrar na minha casa? Você vai ficar parado? Esse é o argumento clássico de quem quer justificar a própria violência. O pacifismo radical não é um conjunto de regras rígidas para situações hipotéticas. É uma orientação da alma. O Thorfinn não diz que ele nunca vai agir. Ele diz que ele vai buscar todas as outras opções antes da violência. E que se ele for forçado a usar a força, ele fará isso com tristeza, não com prazer. A maioria de nós usa o e se para justificar a agressividade no dia a dia, onde não existe perigo de vida nenhum. A gente usa a exceção para fugir da regra. O Thorfinn vive a regra. Ele vive a busca constante por uma saída que não envolva sangue, e surpreendentemente, ele quase sempre encontra. O problema é que a gente nem tenta procurar. A gente já pula direto para o soco. Existe uma beleza estranha em ver o Thorfinn, um homem que poderia ser um rei entre os guerreiros, escolhendo ser um ninguém, escolhendo carregar pedras, plantar sementes e pedir desculpas. Essa renúncia ao ego é o que o torna um verdadeiro guerreiro, como o pai dele, Thors, dizia. O verdadeiro guerreiro não precisa de uma espada, porque ele não tem nada a proteger a não ser a sua própria integridade. Ele não tem medo de perder o status, não tem medo de perder a vida, porque ele já entendeu que nada disso é realmente dele. Quando você abre mão da necessidade de vencer todas as discussões, de ter sempre a última palavra, de ser o mais forte da sala, uma paz imensa toma conta de você. Você se torna leve, você se torna invulnerável, porque não há nada que os outros possam tirar de você que você já não tenha renunciado voluntariamente. A gente vive num mundo de olho por olho, mas como dizia a frase atribuída a Gandhi, olho por olho e o mundo acabará cego. O pacifismo radical propõe a política da compaixão. Não é uma compaixão boba, mas uma compaixão inteligente. É entender que quem te agride também está sofrendo, que quem espalha ódio está, no fundo,
tentando lidar com o próprio vazio. Quando o Thorfinn olha para o Canute, ele não vê um tirano. Ele vê um jovem sobrecarregado por uma coroa pesada demais. Isso muda tudo. Quando você vê a humanidade no seu inimigo, fica impossível odiá-lo. Você pode discordar dele, pode lutar contra as ideias dele, mas você não quer destruí-lo. O objetivo do Thorfinn não é vencer os inimigos, é fazer com que eles deixem de ser inimigos. E essa é a única vitória que realmente dura. A gente é viciado em ganhar. A gente quer ganhar o argumento, ganhar a briga, ganhar a vida. Mas o pacifismo radical é a arte de saber perder. O Thorfinn perde muito. Ele perde o orgulho, perde o sangue, perde a reputação. Mas a cada perda, ele ganha um pouco mais de alma. Ele entende que a vitória externa é uma ilusão que dura pouco, enquanto a vitória interna sobre os seus próprios impulsos é eterna. Muitas vezes, para ter paz, você vai ter que perder. Você vai ter que deixar o outro achar que ganhou. Você vai ter que sair de cena sem se explicar. E tudo bem. Se você sabe quem você é e o que você defende, a opinião da plateia não importa. O Thorfinn não está atuando para os vikings. Ele está vivendo para a própria consciência. E você? Para quem você está atuando? A paz não é a ausência de guerra. A paz é uma construção ativa. É o que o Thorfinn faz em Vinland. É criar sistemas, comunidades e relações onde a violência não seja necessária. Isso exige muito mais inteligência e trabalho do que a guerra. Para destruir uma ponte, basta uma bomba. Para construir uma ponte, é preciso engenharia, suor e tempo. O pacifismo radical é a engenharia da convivência humana. Não espere que o mundo fique em paz, para você começar a ser pacifista. Seja você a paz no meio do caos. Comece tratando com dignidade quem não te trata bem. Comece ouvindo quem pensa diferente. Comece decidindo que na sua vida o ódio não tem mais lugar. Vinland não é um mapa, é um estado de espírito que você começa a construir hoje. Chegamos ao fim deste segundo capítulo, e a pergunta que fica é: você tem coragem de não ter inimigos? Você tem coragem de ser o fraco que quebra o ciclo de ódio? O Thorfinn nos mostrou que o caminho é longo e doloroso, mas é o único que nos leva para fora do inferno. Se você sentiu que essas palavras tocaram em alguma ferida ou trouxeram algum alívio, eu queria te fazer um pedido. Se inscreva no canal e curta esse vídeo. Esse é o segundo vídeo de uma playlist onde estamos mergulhando fundo na alma humana através de Vinland Saga. Ao se inscrever, você garante que não vai perder o próximo passo dessa jornada. E me diz nos comentários, quem é o inimigo que você está pronto para perdoar hoje? Ou pelo menos quem é a pessoa que você vai parar de odiar para poder ter paz? A gente se vê no próximo vídeo. Lembre-se, você não tem inimigos. Ninguém tem.